Olá! A você que nos acompanha pelas redes sociais, vamos refletir e partilhar então o Evangelho de hoje, que estamos nesta quarta-feira da oitava da Páscoa, 8 dias celebrando as alegrias do Cristo ressuscitado. E o Evangelho de hoje é de Lucas 24. Então vamos ouvir e tirar uma mensagem para a nossa vida, para sermos cristãos da Páscoa, cristão da ressurreição. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado de Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes últimos dias." Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nosso sumo sacerdote, nossos chefes, entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres de nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele, enquanto voltaram dizendo que tinha visto um anjo e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. E ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: Como sois sem inteligência e lento para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava as Escrituras, todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegou perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-os, partiu-lhe e distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele os falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram-se os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro internauta, você que nos acompanha pelos canais das redes sociais de nossa paróquia, este evangelho é muito conhecido, muito popular e muito fácil de entender.
mas nós precisamos entender num contexto maior, no contexto da ressurreição. Os discípulos estavam com medo de tudo o que fizeram com o Mestre. Eles estavam receosos, porque da perseguição, fizeram o que eles fizeram com Jesus, a ponto de matá-lo, de pregá-lo na cruz. Então Jesus, ele ressuscitou, corpo glorioso, venceu todo esse sofrimento, né? Então é importante a gente ter esses princípios, né? As mulheres foram até o sepulcro e não encontraram o corpo, ficaram todas desesperadas, com medo, foram contar para os discípulos foram até o túmulo, também não encontraram, só viram os lençóis e tudo mais. Então eles estavam reclamando, estavam lamentando da vida, e Jesus aparece para os discípulos. Aparecendo, ele sentiu o ardor no seu coração, e então Jesus quis ir um pouquinho além. Eles: fica conosco, Senhor. Importante essa palavra, fica conosco, Senhor. E o Senhor ficou com eles, e eles reconheceram Jesus ao partir do pão, né? Então olha que bonito é esse contexto da Eucaristia. Nós precisamos reconhecer Jesus em toda a Eucaristia que nós participamos, nos alimentamos. É Cristo que se doou por nós e para nós. É fundamental. Reconhecemos Jesus ao partir do pão. Você está reconhecendo Jesus como? Como que você está percebendo a presença de Jesus na sua vida? Nós estamos nesse isolamento social, né? E o nosso arcebispo prolongou esse decreto, né? Nós não sabemos quando vamos voltar, mas nós estamos reconhecendo Jesus aonde? Naquele irmão que está morrendo, naquele irmão que está sofrendo, naquele irmão que está trabalhando, naquele irmão que está rezando, aquela família que está sofrendo pela morte de um ente. Vamos pensar nisso e vamos rezar para que Deus, na sua infinita misericórdia, possa nos dar um novo olhar para essa realidade. Cristo ressuscitou, aleluia! É esta grande mensagem que precisamos ter, a mensagem do anúncio da alegria do ressuscitado. E não podemos desanimar, porque o desânimo é uma fraqueza humana, e nós precisamos olhar para Jesus e ter força e esperança de dias melhores. Que esse tempo passe logo, mas o meu tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do meu tempo. Então basta nós confiarmos. Oremos. Ó Deus, que nas alegrias, os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida chegar às eternas alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que a palavra de Deus possa ser anunciada e partilhada a todos os nossos irmãos. Obrigado por fazer parte deste novo canal e da nossa família da Paróquia São João. Anuncie aos seus colegas para curtir nossa página, se inscrever no canal do YouTube. Deus o abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.